Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 21 de julho, nós continuamos a nossa reflexão à luz da carta de São Paulo aos Romanos. Hoje, Paulo fala do seu ministério, que ele se coloca a serviço de Deus pelo poder do Espírito Santo. Que nós possamos, vendo o testemunho de Paulo, sentirmos também impelidos a assumir a missão. É missão de todos nós. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 14 a 21. Quem irá proclamar para nós será a Denise Toledo, de Leopoldina, Minas Gerais. Vamos ouvir com bastante atenção.
Meus irmãos, também eu estou pessoalmente convencido de que vocês estão cheios de bondade e repletos de todo conhecimento para se corrigirem uns aos outros. Todavia, escrevi a vocês, em parte com certa ousadia, para lhes reavivar a memória em vista da graça que me foi concedida por Deus. Sou ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, e a minha função sagrada é anunciar o Evangelho de Deus, a fim de que os pagãos se tornem oferta aceita e santificada pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, motivo para me orgulhar em Jesus Cristo a propósito da obra de Deus. Eu não ousaria mencionar nada a não ser o que Cristo fez através de mim para levar os pagãos à obediência pela palavra e pela ação, mediante o poder dos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e seus arredores até a Ilíria, levei a cabo o anúncio do Evangelho de Cristo. Fiz questão de anunciar o Evangelho onde o nome de Cristo ainda não havia sido anunciado, a fim de não construir sobre alicerces que outro havia colocado. Deste modo, estou fazendo o que a Escritura diz: aqueles aos quais não tinha sido anunciado verão, e os que não tinham ouvido compreenderão. Paulo foi ousado ao escrever a mais longa de suas cartas, justamente a comunidades que não fundou. Reconhece que as igrejas domésticas de Roma têm força suficiente para superar os conflitos que as envolvem. Em parte, escreveu para que se lembrassem de seu ministério. Sou ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, e a minha função sagrada é anunciar o Evangelho de Deus, a fim de que os pagãos se tornem oferta aceita e santificada pelo Espírito Santo. Essa frase tem vários elementos que recordam a função dos sacerdotes do Antigo Testamento. Paulo certamente não é sacerdote à moda deles, nem à moda dos sacerdotes de hoje, mas nem por isso deixa de se considerar sacerdote. Em primeiro lugar, ele afirma exercer uma função sagrada, que é o anúncio do Evangelho, para que os pagãos se tornem oferta aceita e santificada pelo Espírito Santo. Paulo foi essencialmente um evangelizador, um agente de pastoral. Ele considera isso um sacerdócio que lhe foi conferido pelo próprio Jesus Cristo, que, de acordo com o que foi dito anteriormente, tornou-se servidor dos judeus e dos pagãos. Paulo também se tornou servidor, sobretudo dos pagãos, mas não faz disso um motivo de orgulho, pois o servidor não tem do que se orgulhar, ele simplesmente serve. Estratégia pastoral de Paulo em seu sacerdócio era atingir os grandes centros urbanos, criando aí um pequeno núcleo cristão. Paulo foi o homem das grandes cidades, com seus problemas e esperanças. O pequeno núcleo da grande cidade, crescendo como fermento na massa, se encarregaria a seguir de criar outros núcleos, primeiro nessa mesma cidade e a seguir nas cidades dos arredores. É por isso que Paulo afirma: desde Jerusalém até a Ilíria, levei a cabo o anúncio do Evangelho de Cristo. Fiz questão de anunciar o Evangelho onde o nome de Cristo ainda não havia sido anunciado, a fim de não construir sobre a alicerce que outro havia colocado. Então hoje nós vimos Paulo falando de seu ministério. É um convite também a nós para que possamos assumir melhor nosso batismo. Pelo nosso batismo, todos também somos sacerdotes. Todos somos chamados a anunciar o Evangelho, a apresentar uma oferenda agradável a Deus, a oferenda de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça nessa missão, que a gente nunca desanime e possamos ser servidores sempre.
de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É lição de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Eliane, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente no campo e na cidade, paz e bem. Que bom a gente poder ouvir essa narrativa e sentir parte do povo de Deus. Sentir que o nosso compromisso de batizado é assumir, de fato, a proposta de Jesus. Ir a todos os cantos, né? Campo e cidade, levando a boa nova, anunciando a palavra de Deus. É com esse compromisso que nós estamos aqui nessa manhã, convocando você, minha irmã, meu irmão, todos nós somos chamados a viver o nosso batismo, a encarar de fato essa missão de evangelizador, né, de catequizador, pregando a boa nova. É esta a nossa missão, assim como também foi a missão de Paulo e a que Papa Francisco nos convoca a ser essa igreja em saída. Pelo batismo recebi uma missão, vou trabalhar pelo reino do Senhor, vou anunciar o evangelho para os povos, vou ser profeta, sacerdote e rei pastor, vou anunciar a boa nova de Jesus, como profeta recebi esta missão, onde eu for serei fervendo sol e luz, levando a todos a mensagem de cristão. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Peçamos ao Senhor a graça de termos também esse entusiasmo de Paulo para a missão, que nós possamos ser de fato discípulos e discípulas de Jesus, anunciando o Evangelho por onde passarmos. Que o Senhor, Deus de amor e bondade, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.